Testemunho de Álvaro Hernandes da cidade de Caracas, Venezuela. Ano 1995. Revelações para a igreja em geral de um irmão da Igreja Congregação Cristã. Aviso importante: a igreja corre perigo. Deus seja louvado. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo venham entrar em cada coração. Agradeço a Deus por essa boa preparação de estar aqui junto com os irmãos. A minha alma se regozija diante de Deus. Quero lhe dizer a vocês que não somos o povo preferido de Deus, mas toda a igreja que vive na santidade. Estava orando a Deus na madrugada e a minha alma foi tomada para Ele. Quando olhei, estava diante de um ser de luz. O anjo do Senhor veio me buscar e juntos descemos ao vale da escuridão, que acredito que é um inferno. Ali é o lugar de perdição onde as pessoas que perderam o caminho da salvação e nunca a encontrou. Pessoas que se perdem nas drogas, nos álcool e não conseguiram encontrar a verdade. Eles não sabiam o que fazer de suas vidas. Ali no inferno ninguém se encontra mesmo estando um perto do outro. Não tem como sair e nem escapar dos demônios. Eles estão perdidos eternamente e nunca acharão o final desse lugar. Perdição significa ruína, desgraça ou destruição. Pessoas que andam perdidas em caminhos errados quando morrem ficam perdidas no inferno. As almas que estão ali foram esquecidas por Deus. Na terra Deus manda chuva, sol, faz a árvore dar frutos para as pessoas comerem. A terra produz alimento para o povo e o ar oferece oxigênio para respirar. Temos cama para dormir e uma coberta para esquentar tudo. Isso é o sinal que Deus ama a humanidade e nunca se esqueceu. No inferno não há dia, alimento, água, oxigênio para respirar, não há chuva, nem sol e nem árvore de frutos. Esse é o sinal que Deus abandonou essas almas que se perderam. E caminhando com o anjo, o demônio me mostrou uma máquina que produz uma variedade de shorts masculinos e femininos. Ele disse: esses shorts subirão para a terra, é a nova moeda que irá surgir. Avisa lá na terra que se os pastores não pararem de usar os meus shorts, as suas almas estarão em breve no inferno. E as mulheres também que não deixarem de usar as nossas tangas. O demônio chamou vários outros demônios com cortes de cabelos diferentes para se apresentarem. Cortes de cabelo femininos e masculinos. Ele disse: essa é a nossa moda que está sendo lançado na terra. Eu observei vários cortes de cabelos radicais, alguns com desenhos na nuca. Cortes de cabelos com desenhos na cabeça. Cortes com símbolo satânico, tirando a imagem de Deus. Eu vi mulheres crentes no inferno por cortar os cabelos. Cortaram o símbolo da aliança que está em sua cabeça. Outras mulheres estão no inferno porque pintava as unhas. Os demônios cortavam os dedos dessas irmãs. E as que pintavam os cabelos. Os demônios arrancavam o couro cabeludo e deixavam carecas essas irmãs. As que usavam batons tiveram os seus lábios tirados da boca, ficando somente o esqueleto. As que usavam brincos tinham as suas orelhas cortadas. Eu só via 2 buracos no lugar das orelhas. As que usavam maquiagem tiveram os seus rostos derretidos com fogo. As que usavam colares tiveram os seus pescoços serrados. Eu vi no inferno mulheres que usavam calças compridas e também as que usavam calças curtas. Eu vi irmãs no inferno por usarem saias acima dos joelhos e também vi as que usavam vestidos colados no corpo. Eu vi cristãos homens que usavam roupas apertadas no corpo. Eu vi irmãs no inferno por usar saias rachadas e saltos altos. Eu vi aqueles que andavam sem camisas. Eu vi irmãos que estão no inferno por usar camisas sem mangas. E aqueles que usam calções em casa como roupa normal e saia para a rua. E todos esses que eu vi são irmãos de várias denominações.
Eu vi irmãos no inferno que faziam musculação para chamar a atenção e atrair olhares aos seus corpos. Eles queriam ficar fortes para usar roupas apertadas. Essa é a verdadeira doutrina que foi revelada para mim. Eu vi no inferno irmãos que faziam cortes de cabelos na moda, cortes extravagantes que chamam a atenção. O anjo disse: Tu pensas que não tem ninguém da sua igreja nesse lugar? O anjo me levou para um lugar onde eu vi uma irmã que era da minha igreja. Ela morreu há 5 anos. Eu fiquei assustado ao ver essa irmã ali. O anjo disse: Ela está aqui porque queria um marido de outra mulher. O anjo me mostrou um diácono que está ali pela inveja. Ele queria um carro igual ao do seu irmão de igreja. Eu vi um ancião no inferno. O anjo disse: Ele está aqui por desejar uma jovem da sua igreja. Ele, sendo casado, cometeu adultério no seu coração, traindo a sua esposa. Eu não acreditei ao ver pessoas da Irmandade naquele lugar. O anjo me mostrou uma irmã que tinha pensamentos impuros, fantasiava e imaginava tendo relações sexuais na mente. Ela era solteira e cometeu fornicação na mente como uma imagem de um rapaz. Eu vi um homem no inferno por maltratar os animais. O outro homem que eu vi tinha prazeres de matar gatos. Eu vi um casal de irmãos que estão ali por causa do erotismo. O homem usava roupas de fantasias sexuais como do super-homem. E a mulher dele, que também está naquele lugar, usava uma fantasia de onça. Eu vi mulheres cristãs que estão ali por serem fantasiosas. Elas introduziam objetos nas partes íntimas. E quando chegaram ao inferno, tiveram as partes íntimas atormentadas pelos demônios. O anjo me mostrou uma indústria sodomita de objetos, roupas e fantasias sexuais. Eu vi um pastor no inferno por usar a mídia para atacar as igrejas verdadeiras, difamando os servos de Deus. Eu vi irmãos que se embriagavam com vinho e cerveja. Vendo a situação daquelas almas aprisionadas e sendo castigadas pelos seus pecados. Um demônio circulava pelo inferno, não era um demônio qualquer. Ele era multifacial e se transformava em várias pessoas que estão presas no inferno. O anjo disse: Ele assume a aparência das almas que estão nesse lugar e sobe à terra para enganar os espíritas dizendo que é a pessoa. Aquele demônio pegava o nome daquela pessoa e subia à terra. Aquele demônio se transformava em homem, mulher, criança, gato, cachorro e anjo. Ele tem grande habilidade em assumir aparência. Eu estava observando as astúcias daquele demônio. De repente eu ouvi um grande estouro no inferno que agitou os demônios. O anjo disse: Quem causou isso foi uma igreja que está orando na madrugada. O anjo me tirou do inferno e me levou até a igreja que orava naquele momento. Depois o anjo me levou até um lar cristão. E o anjo guardião que cuidava dele o abandonou aquela casa porque o casal dormia nu. E um demônio terrível se aproximou. O anjo disse: O dízimo não é da lei, antes da lei já existia. Gênesis capítulo 14 versículo 20. Deu-lhe o dízimo de tudo. Ele viveu pela fé, não pela lei, e todos que andam na graça tornam-se filhos da fé de Abraão. Assim como Abraão deu o dízimo ao rei de Salém, que é Melquisedeque. A igreja também tem que ter a mesma atitude para com Jesus. Melquisedeque simbolizava Jesus no Antigo Testamento. Depois dessa revelação eu passei a dizimar. Ninguém é obrigado a saber a quantia de dinheiro que você oferece. Se o seu ancião não concorda, mas você pode dar o dízimo, ele não pode impedir e também não vai perguntar quanto vai ser ofertado. Eu sou dizimista e ninguém nunca soube até hoje. O anjo me entregou uma espada. Quando eu peguei naquela espada senti o peso e não conseguia levantar ela. O anjo disse: Esse é o peso da palavra que irá carregar contigo. Hoje não consegue manejar essa espada por não ler a palavra.
mas amanhã terá a habilidade de manejar a palavra e força o suficiente para levantar. Hoje receberá o dom dos sonhos assim como José teve. E o Senhor falará contigo através dos sonhos. Agora volte para o seu corpo. Eu voltei à terra e comecei a fazer oração. E o Espírito Santo me revelou 13 tipos de pessoas na igreja. À noite eu orei e fui dormir, e pela primeira vez tive revelação no sonho. Um anjo apareceu no meu sonho e disse que vai me revelar sobre 13 templos. O anjo disse: vou mostrar a você como estão as casas espirituais de cada cristão da sua congregação. O anjo me levou até a primeira casa. Uma casa escura. Entramos dentro dela. Quando começamos a caminhar nela, encontramos ratos, insetos, baratas e vermes de mosca. Um grande fedor de carniça inundava a casa. Eu caminhava com o anjo em vários quartos da casa e sempre encontrávamos insetos. A casa estava bagunçada e abandonada. Entrei em uma parte daquela casa, uma cobra pulou na minha direção para injetar o seu veneno. Consegui se desviar a tempo e mais para a frente da casa encontramos um monte de cobras juntas. Eu disse para o anjo: que lugar é esse, onde estamos? O anjo me tirou daquela casa e me levou para os ares. O anjo me respondeu: são as casas espirituais dos membros da sua congregação. Eles estão com os seus interiores cheios de moradas de demônios. Os seus corações estão escuros e cheios de pecado. Essa casa onde tu foste simbolizas a vida de alguns membros da sua igreja. Eu disse: como pode ser? Nós somos um povo santo, a minha igreja vai subir inteira ao céu. O anjo disse: não existe salvação coletiva, onde tem o trigo há também o joio. O anjo me levou na segunda casa. Ao entrar ali observei que a casa estava cheia de ferros com fogos acesos em duas pontas parecendo tochas olímpicas. Aqueles ferros estavam em pé iluminando cada canto daquela casa. A casa estava cheia de fendas grandes que enxergava a rua. Um vento forte entrou na casa e apagou aquelas tochas de fogo e tudo ficou escuro. Alguns minutos depois começou a entrar morcegos. Uma nuvem de gafanhotos para dentro daquela casa. Aquela casa ficou desconfortada por causa do barulho daqueles gafanhotos e morcegos. O anjo disse: a casa que viste tinha 7 fogos, que são os castiçais, significa a presença do Espírito Santo. O vento que entrou na casa e apagou as chamas é a influência do mundo que entrou na vida dos salvos. As chamas do Espírito Santo se apagaram e o azeite faltou, deixando a vida em trevas. O pecado tem rodeado os salvos, por onde eles caminham, e tem se instalado dentro dos seus lares através da mídia. Os verdadeiros cristãos não são conhecidos e não têm ligação com a mídia satânica. A televisão foi criada para oferecer fama, dinheiro e exaltar os homens como astros do mundo. Satanás tem dado esse poder aos que lhe cedem. Jesus recusou tudo isso na terra quando Satanás lhe ofereceu a proposta no deserto. Os cristãos de programações evangélicas se venderam para ficar famosos pela mídia. O anjo me levou para a terceira casa. Um vento forte abalou os alicerces e o telhado começou a cair. A casa desmoronou toda e aquele vento forte estava infestado de urubus entrou dentro. O anjo disse: esse é o fim para todos que permanecem no pecado. Aqueles urubus simbolizam as potestades da destruição. Esse tipo de pessoas que não estão alicerçadas tem na igreja. O anjo me levou para a quarta casa. E tinha um homem de preto na frente da porta. A porta se abriu sozinha para aquele homem de capa preta que parecia um vampiro. Eu fiquei com medo de entrar na casa. O anjo disse: não temas, ele não vai nos ver. Entramos na casa e aquele homem estava destruindo toda a casa com uma espada. Todos os móveis daquela casa foram destruídos.
O homem acendeu uma tocha para iluminar a casa. O fogo era vermelho. Aquele fogo simboliza a presença maligna. O anjo me levou para a quinta casa. Ao entrar ali, a moradora era uma mulher muito linda. Estava maquiada e vestida com um vestido curto e apertado. Os seus lábios vermelhos brilhavam. Ela era sexy e sedutora, parecia uma modelo. Dentro de sua casa havia muitas luzes coloridas que piscavam, parecia uma casa de festas de músicas e danças. O anjo me trouxe para fora da casa. E por fora da casa havia muitos desenhos, pinturas rosa, vermelho, preto, azul e roxo. Eram 6 cores que enfeitavam aquela casa, simbolizando uns dos números da besta. A casa era chamativa. O anjo disse: aquela mulher é o demônio sedutor, que habita dentro dos templos de muitas mulheres da sua igreja. Ele se instala no interior delas e muda suas personalidades, deixando mais sexuais e atraentes. Os seus interiores são sensuais, fazendo transparecerem suas aparências. As obras do coração são manifestas na carne. Uma mulher que vive dessa maneira, não tem o interior limpo e vive com o coração manchado pela lascívia. As mulheres da igreja estão imitando esse demônio da beleza que veste. Significa que elas estão sendo controladas por esse demônio. O anjo me levou à sexta casa. Era uma casa muito velha, acabada e cheia de buracos. Dentro dessa casa havia um grupo de homens de brancos com uniformes de trabalhadores. Eles consertavam a casa e fechavam aquelas fendas com cimentos e depois pintavam aquela casa de branco por fora. E dentro da casa eles faziam uma reforma, deixando a casa perfeita. Essa casa estava sem luz, mas aqueles homens colocavam energia elétrica e a luz clareou toda a casa. O anjo disse: esses homens que viste são os anjos que trabalham na terra, reformando vidas. Aqueles que estão na igreja há muito tempo envelheceram. Espiritualmente, já não sentem mais a presença de Deus e serão renovados como essa casa velha. A cor branca que viste na casa é a justificação deles por meio de Jesus. O anjo me levou para a sétima casa. Tinha muito barulho de animais ferozes lá dentro. Fiquei com medo de entrar, mesmo assim confiei no anjo que estava comigo e tentei entrar. O anjo me impediu que eu entrasse e ficamos na porta. Um homem de branco com vestidos de sacerdotes chegou até a porta. Ele entrou na casa e todos os animais saíram dali, fugindo da sua presença. Os animais pareciam alienígenas, foram expulsos daquela casa. Esse sacerdote expulsou aqueles demônios e tirou toda a sujeira daquela casa, jogou fora as coisas velhas e perfumou toda a residência. O fedor de podre desapareceu e um cheiro de perfume inundou aquela casa. O anjo disse: vamos entrar. E aquele sacerdote acendeu o castiçal de fogo daquela casa e colocou uma placa com letras de ouro que dizia: aqui o ladrão não entrar. Aquele sacerdote trancou a porta e preparou uma mesa de ceia para mim e o anjo. Sentamo-nos à mesa com o sacerdote. Os monstros batiam na porta para entrar, mas estava trancada. Aqueles monstros não conseguiam entrar e foram embora. O anjo disse: esse sacerdote simboliza o Espírito Santo que tirou todos os demônios da vida de uma pessoa, limpou o coração, purificando o interior de toda a sujeira e acendeu a sua chama, que é o seu selo. Quando Jesus voltar, quem tiver o selo da chama será levado. Essa é a marca dos que têm o Espírito Santo em suas vidas. O anjo me levou para a oitava casa. Ela estava sendo construída por um homem. Quando ele terminou de construir a casa, um grande terremoto desestabilizou as suas colunas, suas estruturas e bases não resistiram e caíram. O anjo disse: qualquer vida que for construída nas doutrinas dos homens não resistirá às provações.
Quando ele me disse isso, um grupo de anjos trabalhadores pegavam todas as pedras dos escombros e reergueram. As paredes com as colunas foram levantadas mais uma vez e ficaram firmes. Outro grande terremoto veio e abalou aquela casa, mas ela continuou firme e de pé. Aquela casa foi consertada e restaurada depois que caiu. O seu estado ficou perfeito se comparado com o primeiro estado. O anjo disse: quando as vidas são construídas nos fundamentos da palavra de Deus, resistem à tempestade, porque a palavra permanece para sempre. E se as provações causam feridas, elas serão ligadas e saradas. Os anjos fechavam as rachaduras da casa causada pelo terremoto. O anjo me levou para a 9ª casa. Ela está sendo bombardeada. Milhões de armas modernas atiravam naquela casa. Pareciam metralhadoras que não param de descarregar. Aquela casa recebia tiros de canhão e nada acontecia com as suas estruturas. As suas bases estavam fortalecidas. O anjo disse: mesmo que os demônios ataquem aqueles que estão firmes em Jesus, terão sucesso. O anjo me levou para a 10ª casa. Na frente dela, nos umbrais da sua porta, estava manchado de sangue. A janela estava aberta e o sol irradiava dentro da casa através da janela. Um anjo negro que tinha uma foice na mão olhou para a casa e passou distante dela, indo embora. O anjo disse: toda vida que tem a marca do sangue de Jesus está salva e coberta da graça. O sol que viste é o da justiça e simboliza Jesus. O anjo me levou à 11ª casa, que era feia, torta e fora das medidas. Os anjos com suas marretas começaram a destruir aquela casa. Tudo foi demolido, bases, colunas e as estruturas. Os anjos refizeram aquela casa, deixando perfeita. Os alicerces eram espirituais. Eu nunca vi uma estrutura dessas na terra. Era uma casa celestial, tudo foi refeito com as medidas perfeitas. As bases estavam certas. O sacerdote de branco, ao ver essa linda casa, entrou para morar dentro. O anjo disse: a transformação de Deus é perfeita na vida de cada pessoa. Toda aquela demolição é um processo doloroso que faz parte da mudança no homem. O anjo me levou à 12ª casa. Ela resplandecia porque de dentro saíam centenas de luzes. O anjo disse: uma vida santa diante de Deus fez o crente ser a luz do mundo. O anjo me levou à 13ª casa. Uma sombra negra estava na porta batendo. A casa era perfeita e não havia nada de errado nela. A porta da casa se abriu sozinha e a sombra entrou. O anjo disse: mesmo que o cristão viva uma vida santa, ele pode abrir legalidade por vontade própria para a habitação de demônios. Enganoso é o coração do homem. Eu acordei daquele sonho, que foi revelação das orações da madrugada. Quero falar para todos que chamam a irmandade de seita: cuidado com as suas línguas. Se fosse uma seita, o Senhor teria me falado. A igreja é santa. Até agora não deixamos louvores gospel entrar em nossos templos. Louvores mundanos que louvam o ser humano, cantado por cantores que não são convertidos e se dizem cristãos. Não somos perfeitos e temos erros doutrinários como qualquer outra igreja. O único que é 100% santo é Jesus, ele é a perfeição. Eu confirmo que esse testemunho é verdadeiro. A paz de Deus a toda a irmandade. Amém.